de cortar entre uma gravação e outra, só para não ficar uma coisa gigante para editar, que às vezes eu não consigo nem baixar. Ah, mas é muita função. A cara de taxa da pessoa, o moço funcionou direitinho. É só porque a gente quer que não funcione. Alô, o som. Bom, gente, bom dia. Depois de mais uma saga, estamos aqui, recomeçando o nosso ciclo de seminários. Na verdade, a primeira semana de iniciação científica do NUPES. É bom que eu acho ver o grupo praticamente todo aqui, eu acho que só está faltando a Camila Moreira, porque de resto, está todo mundo aqui, a gente não conseguiu juntar no final do ano, mas hoje a gente está, então, todo mundo junto aqui. O que a gente vai ter hoje? Esse pequeno atraso, chuva, tudo, né? Então, primeiro, a gente vai ter a apresentação da Ana Clara e do João Vitor. Inicialmente, a gente tinha separado em 2 dias, depois juntamos em 1, e aí nessa lógica dos 2 dias, a gente tinha feito um para os alunos do ensino médio, outro para os alunos de graduação. Mas aí, com essa reformulação, tudo para um dia só, eu achei que seria mais interessante a gente colocar uma ordem onde os artigos conversassem entre si. Então, eu entendo que o artigo que a Ana Clara e o João Vitor vão apresentar conversa melhor com o artigo que o Natan vai apresentar com a Sari. Então, aproveita alguns insights, inclusive, do que a Ana e o João tiverem falado, para a gente entender melhor e discutir melhor o artigo do Natan e da Sari. E aí, na parte da tarde, Maria Eduarda foi premiada por apresentar sozinha, né? O companheiro dela de luta largou aí o barco no meio do caminho, mas, pelo que eu vi, tudo direitinho. Ela também contou bastante com a ajuda da Karine, ela compartilhou comigo, chegou com o trabalho de casa bem direitinho. E aí também conversa melhor com o artigo da Tamires e da Mari. Na verdade, está faltando a Tamires ainda, né? Mas como é na parte da tarde, acho melhor a gente começar, né, e não atrasar mais. Mas entre uma apresentação e outra, assim, entre a parte da manhã e a parte da tarde tem um almoço. Separei lá umas 2 horas, porque já imaginava que não ia ser tudo perfeito. Então, para a gente ter um pouquinho mais de tempo. E entre uma apresentação e outra, não sei se vocês viram lá a mesa posta, né? Tem um lanchinho básico. Então, entre a primeira apresentação e a segunda, e entre a terceira e a quarta. Tem mais 3 avisos para falar para vocês, mas o último eu vou reservar lá para o final do dia. Vou adiantar 2. Alguns já sabem, né? Finalmente conseguimos comprar mais 2 computadores para o laboratório. Não é tudo de melhor que tem no mercado, mas já é um avanço em relação ao que a gente tem. Então vai chegar, está previsto para chegar, na verdade, amanhã. Então depois do carnaval, quando todo mundo retornar, já vão ter mais 2 computadores. Tá? Aí a segunda coisa que eu ia falar, na verdade, eu acho que eu já adiantei do spoiler do lanchinho. Minto. Estou aqui já. Tem um evento de divulgação científica, porque a gente sempre conversa que temos várias atividades aqui no grupo de pesquisa. E, em termos de falar sobre ciência, tanto para a população leiga como para os nossos pares. Nesse momento, a gente está fazendo comunicação científica, que a gente está falando para os nossos pares. Mas no Instagram, a gente faz a divulgação científica, onde a gente fala de ciência para pessoas que não são necessariamente do mundo da ciência. E eu fui convidada a participar de um evento presencial chamado Soapbox. Não sei se vocês já ouviram falar, eu posso compartilhar o link com vocês depois. Na verdade, é um evento que surgiu no Reino Unido, foi trazido para o Brasil, além de outros países. E é um evento muito curioso, né? Porque não é desse jeito que a gente está fazendo aqui. É no lugar público, a gente vai ter caixas, porque Soapbox vem de caixa de sabão. Então, vão ter caixas onde a pesquisadora, no caso, porque também é um evento de divulgação científica que abrange pesquisadoras, então mulheres na ciência, que a gente vai ficar lá em cima da caixinha de sabão, né, tentando atrair as pessoas para falar
do nosso trabalho. Então, esse evento vai acontecer, ao que parece, em frente ao Museu do Amanhã, no dia 11 de março, que é um sábado, e vai ser de 11 às 14 horas. E aí, quem vai participar do evento é convidado a chegar uma hora antes para se organizar, né? Então, a gente não conta com nenhum recurso audiovisual. Tem algumas estratégias que foram passadas pelos organizadores do evento, storytelling, a conversa de elevador, algumas coisas para a gente tentar resumir o discurso em cerca de 5 minutos e ter uma interatividade com o público que a gente conseguir atrair. Então, nessas 3 horas de evento, vão ser 12 cientistas, a cada hora, 4 cientistas em 4 caixas de sabão. E aí, o que eu pensei de levar para ajudar a ilustrar o que a gente faz, né? Não dá para falar de todos os projetos de pesquisa. Então, o que eu escolhi para tentar falar da linha de pesquisa, que a gente tem mais projetos em andamento, que é a do reposicionamento de fármacos em si. Então, eu já encomendei, vamos dizer assim, no Health Science Lab, que é do professor Cláudio Tinoco, a liderança, algumas ilustrações 3D. Então, uma célula com recorte, de modo que a gente consiga olhar dentro da célula, né? E uma rede de interação proteína-proteína. Então, ontem falei com ele, né? Falei com a aluna que vai ajudar, e parece que dá para fazer até o dia 11. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Né? Porque vocês têm a oportunidade de participar também, se vocês quiserem. Eu não vou colocar aqui como uma atividade mandatória do grupo de pesquisa, apesar da gente ter falado essa questão da divulgação científica e tal, como que é interessante, mas vocês vão poder participar como colaboradores e vão ter direito a um certificado ao final, caso participem. Então, também posso compartilhar o link para vocês entrarem em contato e, caso queiram, então, participar como colaboradores, conseguir estabelecer toda essa relação. Porque a gente não vai ter nem lugar para apoiar as coisas, né? Basicamente vai ser a caixa de madeira. Se a gente quiser levar um banco, vai ter que levar. Né? É tudo mais complicado. Então, dá para apoiar na caixinha de madeira algumas coisas. E aí o aluno, ele ajuda, né, as pesquisadoras aí toda essa logística e outras coisas mais que se fizerem necessárias. Tá? Então, fica aí esse convite a vocês. Depois eu coloco no grupo o link que fala do evento e também para quem quiser participar enquanto colaborador. E como eu disse, o último aviso, vocês me lembrem lá no final, se eu ficar muito emocionada com as apresentações do dia, né, vocês me lembrem lá no final para eu falar com vocês. Tá? Então, vou passar a palavra agora para os alunos de iniciação científica do ensino médio, Ana Clara e João Vitor. Bom dia, gente. Meu nome é Ana Clara, para quem não sabe ainda, não lembra. E a gente... Minha voz é muito irritante. Enfim, meu nome é João Vitor, eu tenho 18 anos. A gente está aqui desde setembro, né? Então, trabalho aqui. A nossa primeira apresentação, como é também a da Maria. Enfim, é isso. É a nossa primeira apresentação aqui no MUPESE, né? E também a nossa primeira apresentação de artigo científico. Então, é basicamente uma novidade para a gente. A gente está inserido no projeto de farmacologia clínica, que o nosso orientador é o Felipe, e a gente ficou responsável por apresentar o artigo Cinética de lactato de sujeitos com HIV após 20 semanas de treinamento físico combinado. É um artigo que está em português. Ele tem autores que são inteiramente brasileiros, todos os autores são brasileiros, e foi realizado em território nacional. Então, aqui a gente pode ver uma realidade em âmbito, digamos assim, nacional. E ele foi publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, e foi em 2014 que ele foi lançado nessa revista. Então, alguns dados da revista aqui, inspiração da Karine, que ela sempre faz esses slidezinhos, é a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. O qualis que eu separei, que eu consegui encontrar, foi o B2 para farmácia e para medicina 1.
é uma revista renomada em âmbito nacional, porque na qualificação do Qualis de hoje, revistas que são renomadas nacionalmente têm o Qualis B1 e B2. Então, é uma revista bastante renomada em âmbito nacional, não internacional. Porém, ela também está disponível os artigos em inglês, português e também em espanhol. E como eu não achei o fator de impacto, não consegui encontrar nem na página da revista e nem no artigo, procurando em outras plataformas também, eu deixei uma parte ali que estava no Google Academy, falando das citações, quais foram os números de citações, o índice H e o índice 10, que está ali para vocês verem. Bom, começando agora a falar realmente sobre o artigo, a gente não pode começar sem falar do HIV, que é o principal, né, que é o que norteia esse artigo aqui, um estudo sobre a cinética de lactato de indivíduos com HIV. Então, o que é o HIV? O HIV é o vírus da imunodeficiência humana que pode acarretar na síndrome da imunodeficiência humana, que é a AIDS. Não necessariamente o HIV ele vai estar com a AIDS, porque quando você inicia o tratamento, quando você faz o diagnóstico precoce e inicia o tratamento, você pode evitar que ele acarrete a AIDS. Então, ali, desde a sua descoberta em 1981 até hoje, o vírus do HIV ele é um marco porque ele é muito difícil de você, ele era muito difícil de você desenvolver um tratamento. E ali eu tenho uns dados mais recentes, né, de 2021, de pessoas que vivem com HIV hoje, né? Em 2021 está ali aquele dado. Então, são milhões de pessoas. Então, como que essas pessoas, né, diante da dificuldade do vírus do HIV de se desenvolver um tratamento, como essas pessoas, existem tantas pessoas hoje que sobrevivem com HIV por causa da terapia antirretroviral, que foi desenvolvida, ela é uma terapia que foi desenvolvida para tratar os indivíduos com AIDS, para que não suceda, não ocasione indivíduos com HIV, para que não ocasione a AIDS, e também indivíduos com AIDS para tratar o progresso da doença. Então, eu trouxe uma imagenzinha ali falando da importância da terapia antirretroviral, que das cerca de 920 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil em 2019, 821 mil foram diagnosticadas, cerca de 89%, 634 mil fazem tratamento com antirretroviral. Então, ali a gente já vê que, por mais que tenham muitas pessoas com HIV, algumas não fazem o tratamento com a terapia antirretroviral. Então, reforça a importância de haver medidas para poder quantificar a importância de se fazer o tratamento para que a doença não progrida ou para que o vírus não progrida. E também, ali depois, 597 mil não transmitem HIV por via sexual por terem atingido carga viral indetectável. Então, esse é o objetivo das pessoas que se tratam com HIV. É muito importante esse tratamento para que não haja a transmissão, né, do vírus HIV para outras pessoas. Então, ali uma fala do secretário de Vigilância em Saúde do Brasil, podemos dizer que dessa população que faz o tratamento com antirretroviral, 94% já não transmite mais HIV por via sexual, pelo simples fato de terem atingido uma carga viral indetectável. Isso é muito importante porque reflete a força do nosso tratamento, a força de quando você dá um diagnóstico precoce e recebe o tratamento adequado, você consegue controlar a doença. Então, é basicamente esse o objetivo da terapia antirretroviral, e para que o vírus HIV ele seja tratado efetivamente. Agora, entrando mais no foco do artigo, a gente está acostumado a falar terapia antirretroviral, e aqui no artigo ele fala como terapia antirretroviral altamente ativa, que basicamente é a mesma coisa. Depois de um certo período de conhecimento do HIV, eles começaram a tratar a terapia antirretroviral com esse nome, então não tem uma diferença direta. Eu até pesquisei que falaram que foi a partir da inclusão dos inibidores da transcriptase
reversa, que começou a se utilizar esse nome, e antes era utilizado só para esse, só que depois se expandiu e agora se trata a terapia antirretroviral para todos os medicamentos, como esse nome, terapia antirretroviral altamente ativa, a HAART. Então, reforçando o que eu falei antes ali, com o avanço do conhecimento sobre o vírus, terapias como a terapia antirretroviral altamente ativa foram desenvolvidas. Porém, como nem tudo é perfeito, né? As terapias, apesar de sim prolongarem e aumentarem a qualidade de vida dos indivíduos com HIV, elas possuem efeitos colaterais, que são bastante prejudiciais para quem tem HIV e AIDS, mas reforçando sempre que é muito importante se tratar, mesmo tendo em vista esses efeitos que eu vou falar aqui agora. Os efeitos colaterais mais conhecidos que são causados pela terapia antirretroviral são alterações no metabolismo lipídico, alterações no metabolismo glicêmico, a lipodistrofia, que já foi falada aqui no artigo, especificamente sobre os efeitos sobre a lipodistrofia aqui no PES, a baixa capacidade cardiorrespiratória e a acidose lática. A acidose lática é o foco desse artigo, porque ele fala sobre a cinética de lactato de indivíduos com HIV, e é isso que a gente vai falar agora. Então, a acidose lática, ela é a concentração, você define ela como a concentração plasmática de ácido lático menor que 5 milimol, maior que 5 milimol, e um pH plasmático menor que 7,35. Eu vou passar aqui, mas depois eu vou voltar para esses lados. Para a gente poder entender o que é acidose lática, a gente tem que primeiro entender o que é lactato. O lactato, como está escrito ali, ele é o produto final da glicólise na fase anaeróbica. Então, para a gente entender melhor, quando eu faço o exercício físico, eu produzo a minha energia, que seria a ATP. E para isso, no primeiro caso, eu gasto o meu oxigênio. Vou ter que usar o meu oxigênio, o oxigênio que está no ambiente, para poder transformar em energia por meio da minha mitocôndria, que está lá na célula, no organelo. Enfim, aí quando acaba esse estoque, normalmente indivíduos que têm HIV, porque eles têm uma baixa aptidão cardiorrespiratória consequente da terapia antirretroviral, isso acontece mais rápido. E aí eu preciso queimar outra coisa, que aí entra no ácido lático. O ácido lático é usado como uma reserva de energia quando a fonte aeróbica, acho que é aeróbica, acaba. Eu preciso começar a produzir energia por meio do metabolismo anaeróbico, que aí entra o lactato, o ácido lático. O ácido lático, ele não é prejudicial, como muita gente acha. O lactato que porque quando há o excesso do ácido lático no organismo, o lactato ele vai para o sangue, né? E o ácido lático ele vai para o sangue e ele perde o H+, que está ali, o OH ali, ele vai perder aquele próton ali e ele vai ficar na forma do lactato. E o lactato não é o ácido lático que é prejudicial. E o acúmulo dele é muito... ele causa fadiga, ele causa cansaço. E isso, em indivíduos com HIV, é mais... como eu posso dizer? Ele é mais frequente, porque está escrito ali, é relacionado com VO2 max, pois compromete a aptidão cardiorrespiratória. Então, eu dei uma pesquisada por fora, e em alguns artigos, e estava dizendo que alguns medicamentos, como os inibidores da transcriptase reversa, eles agem da DNA gama polimerase da mitocôndria, que ela é responsável pela duplicação do DNA mitocondrial, e isso compromete a mitocôndria, que vai ocorrer ou a depressão do DNA mitocondrial ou a mutação do DNA. E isso afeta diretamente na célula que vai na mitocôndria, né, na respiração, na aptidão cardiorrespiratória. Então, vai comprometer isso e ela vai ter o indivíduo ele vai ter mais dificuldade de fazer
esse metabolismo aeróbico, tendo que recorrer ao anaeróbico, que causa dor, causa fadiga. E voltando ali para o slide, o problema dessa depressão no DNA mitocondrial é que ele vai causar a toxicidade mitocondrial, e isso ele pode acarretar diversos fatores, né, incluindo a baixa emoção do lactato. Ali tem uma imagenzinha, né, de como funciona, até de um artigo que o próprio autor cita, né, o do Bauer. Ele vai ilustrar como seria o lactato ali agindo na toxicidade mitocondrial. Então, diante desse problema do acúmulo de lactato, a gente chega na proposta terapêutica que ele começa propondo por outros autores. Ele usa outros artigos para poder formar o seu objetivo, né? Ele pega informações do BOP, que é um autor que ele cita bastante no artigo, e que ele diz que o exercício físico regular ele traz diversos benefícios à saúde de pessoas que vivem com HIV e AIDS. Porém, existem muitas ausências de informação quanto à cinética do lactato de indivíduos vivendo com HIV e AIDS. Então, ele relaciona, né, que os exercícios físicos eles trazem diversos benefícios, incluindo a remoção do lactato mais efetiva. Então, tendo em vista essa escassez de informação desse objetivo que ele quer propor, ele vai propor um objetivo novo, né, que a partir dos efeitos do treinamento físico combinado, que a gente vai ver mais adiante como ele funciona, que é basicamente exercício físico regular, como esse exercício ele vai atuar no lactato sanguíneo e na aptidão cardiorrespiratória para que haja uma otimização do funcionamento mitocondrial e que diminua, né, o lactato sanguíneo, que é prejudicial quando está em alta quantidade no sangue, e que a aptidão cardiorrespiratória, baixa aptidão cardiorrespiratória, ela seja melhorada diante dos efeitos do treinamento físico combinado. Então, o estudo, né, foi realizado com pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, e eles pegaram participantes que viviam com HIV/AIDS do Hospital Universitário Júlio Miller e do Serviço de Atendimento Especializado, o SAE. Para inclusão no projeto, todos eles assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Além disso, o estudo com certeza teve que ser aprovado pelo Comitê de Ética para ser realizado. Enfim, deixa eu seguir o slide. Então, a amostra, ele começa falando que haviam 25 sujeitos no estudo, né? Ele pega 25 pessoas, consegue reunir, só que por algum motivo ele não revela o que. Ele conseguiu apenas ao final do projeto chegar com 10 sujeitos, 5 homens, 5 mulheres, com em média de 44,7 anos e 9 anos de Gil padrão, que eu acho de Gil padrão bem alto. Para ser incluído no projeto, no estudo, um dos requisitos era ser sedentário e não ter nenhum impedimento para realizar a atividade física, já que é a atividade física que é o foco do projeto, é o foco do treinamento. E, além disso, como a Ana citou, né, o HIV tem algumas... a terapia antirretroviral tem alguns efeitos colaterais e um dos requisitos é ter diagnóstico positivo de síndromes lipodistróficas ou metabólicas. Os critérios de exclusão já são, acho que, mais específicos, né, já que se você tem câncer, se você fuma, se você já teve AVC, já teve infarto agudo do miocárdio, já teve alguma inflamação aguda ou crônica, como artrite ou outras lesões musculoarticulares. Ainda também é importante citar a questão das limitações ortopédicas, já que se você tem uma fratura, uma luxação, como que você vai desempenhar o exercício físico corretamente. Então,
Esses são os critérios de exclusão das pessoas que realmente não podiam entrar no estudo devido a complicações, por exemplo, a questão do exercício físico, a pressão arterial, enfim. Para finalmente chegar na questão dos exercícios, eles precisaram tirar uma série de medidas, fazer uma série de testes. Eles começaram tirando as medidas antropométricas, como peso e altura. O peso foi feito na balança mecânica de fabricação brasileira, Filizola, acho que todo mundo conhece essa marca. Tem precisão de 100 gramas e peso máximo de 200 quilos. A altura foi obtida no estadiômetro dessa mesma balança, que tem precisão de 0,5 centímetros. E os candidatos foram colocados em pé, eretos, com os pés juntos, e tirado a altura deles. O nosso queridíssimo lactato foi tirado com um lactímetro da marca alemã BM, né, da Lactate AccuTrend. Foram tiradas amostras de cerca de 25 microlitros das digitais dos pacientes, e elas foram colocadas em decantação imediata para análise, né? E elas não foram retiradas uma vez só. Eles queriam avaliar, como a Ana falou e como eu vou seguir falando, a quantidade de lactato, né, tipo, presente no sangue, o volume de lactato. Então eles tiveram que tirar em diversos tempos para poder comparar os dados, ver se realmente houve diminuição do nível de lactato no sangue. Isso. Então, eles tiraram em diversos tempos, como eu falei. Então, eles tiraram no repouso antes de começar o exercício, no M1, que é 4 minutos de teste, no M2, que é no fim do teste, e o R0, R1 e R2 são todos períodos de recuperação. Recuperação 1 minuto, recuperação 4 minutos e recuperação 6 minutos. Para ver realmente o que eles querem ver, o objetivo é se o nível de lactato vai diminuir realmente ali na recuperação, porque indivíduos com HIV e AIDS, no uso de terapia antirretroviral, eles têm a tendência a não diminuir o lactato ao nível ficar estável, como se eles estivessem fazendo exercício, e isso é prejudicial para o organismo. Então, com o exercício, eles querem realmente ver a diminuição do lactato nos períodos de recuperação. Enfim, também foi necessário o teste ergospirométrico, né? Para quem não sabe, ele serve para avaliar o consumo de oxigênio, a produção de gás carbônico, a circulação do ar no pulmão e também, no caso que eu acho que o dado que mais importa para a gente, a respiração a nível mitocondrial. Ele foi conduzido, com certeza, por um cardiologista, ou então com auxílio, supervisão de um cardiologista, e seguiu todos os critérios, todas as regras das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eles ocorreram em 3 derivações simultâneas, com o aparelho Ergomet, de fábrica brasileira, de marca brasileira, e utilizou, para o teste de esforço máximo, uma esteira Inbramed modelo ATL, que também é de marca brasileira. Para a determinação do consumo máximo de oxigênio, né, que é o teste de VO2 máximo, né, o volume máximo de oxigênio, que avalia a capacidade do organismo mesmo de absorver o oxigênio e usar ele dentro do nosso corpo, foi usado o analisador de gases VO2000, já que é de fábrica americana, de marca americana. Então, como um dos pré-requisitos para você entrar no estudo era ser sedentário, eles são sedentários, eles não têm muita aptidão física. Então, o teste ergospirométrico teve que começar devagar. Eles começaram com o teste incremental modificado de Bruce, que tem 2,7 km por hora, né, e sem inclinação, e depois de 3 minutos é adicionado uma inclinação de 5%, e após isso, esse começo meio lento, para poder adaptar os pacientes, já que eles não tinham atividade física, o protocolo seguiu normalmente, seguindo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Agora, a parte mais, complicada, né? Questão dos exercícios. Então, os exercícios eles foram feitos 3 vezes na semana, durante 20 semanas, com sessões de 1 hora, e foram divididos em 2 blocos de meia hora. Eles tinham que fazer uma série de 12 exercícios, né? E aqui
tem todos os exercícios lá, que eles organizaram em séries, de acordo com também o teste espirométrico, né? Ele serviu para dar esses parâmetros de qual abordagem funciona melhor com qual paciente. Enfim, eles têm esses exercícios, né? Meio agachamento, supino reto, abdominal reto, mesa flexora, desenvolvimento, bíceps na polia, leg press, remada sentada, rosca bíceps e panturrilha. Alguns desses, como vocês podem ver, requerem equipamento de academia, né? E outros você pode fazer, como o meio agachamento ou a panturrilha, você pode fazer sem auxílio de equipamento. Como eu falei, né? Eles dividiram em 2 blocos de meia hora, então tem os exercícios resistidos, que realmente é para você fortalecer a sua musculatura e tal, enfim, que, como eu falei, são aqueles ali. E o outro bloco de meia hora é exercício aeróbico, uma caminhada de 30 minutos, já que os outros dias ficaram para os exercícios resistidos, na pista de atletismo de 400 metros. Como eu falei, todos esses testes, essas abordagens, como eles decidiram os treinamentos, tudo isso veio dos resultados dos testes ergospirométricos, do teste ergospirométrico, né? Já que esse treinamento aeróbico tem como base os valores de VO2 máximo, né? De volume de oxigênio máximo obtido antes do início do treino. As sessões têm um total de 1 hora, como eu falei, 3 vezes por semana, durante 20 semanas. Então, a análise estatística ocorreu a partir do pacote estatístico Biostat 5.0, programa brasileiro, expressão em média e desvio padrão. Então, quando você coleta uma quantidade de dados, você precisa primeiramente tirar a média e o desvio padrão deles, para ver se eles se encontram perto, se encontram algum padrão, e depois você coloca no teste com Mogorov e Smirnov para análise de distribuição. Essa análise vai delimitar naquela forma de gráfico, né, tipo, onde tem o valor central, e vai delimitar se os valores obtidos eles estão perto do valor central, por meio daquela curva, enfim. E aí, a partir desse teste, né, esse é um teste de normalidade, então você vai verificar se os resultados seguem uma normalidade, seguem um padrão, e se seguirem, você usa uma abordagem como... É porque eu tive que mudar aqui, desculpa. Pode, se puder falar, eu vou compartilhar a tela aqui. Tranquilo, enfim. Esses testes, eles, já que tem que ter uma normalidade, se não tiver uma normalidade, você vai seguir por um viés, como foi o caso deles, que eles seguiram pelo teste de Wilcoxon e Friedman. E se não tiver uma normalidade, você faz o teste de estudante, né? Enfim. Isso. Eles fizeram o teste de Wilcoxon e Friedman e determinaram o valor de P como sendo... desculpa, estou adiantando. Eles também calcularam a magnitude de efeito, né, que serve para determinar a significância na prática, a significância prática do estudo, né, e a partir daí, a partir do teste de magnitude de efeito, eles estabeleceram que o nível de significância foi 0,05 ou 5%, ou seja, qualquer alteração nos níveis de lactato de 5% é significativa, e é isso que eles querem estudar no período de repouso após o exercício. Aqui a gente já está entrando nos resultados, né? Então foi um artigo bem menorzinho, normalmente a gente demora para chegar nos resultados. Na primeira tabela, na tabela 1, a gente tem alguns dados mais de características gerais da amostra antes do treinamento físico combinado. Então a gente tem a média, desvio padrão de estatura, da massa corporal, do IMC, do tempo de uso da terapia antirretroviral, do lactato sanguíneo de repouso e do volume de oxigênio máximo. Então, são alguns dados, né, mais básicos das características antes do treinamento físico combinado. E, olhando aqui, a gente já pode estabelecer que o índice de massa corporal, o IMC, e o lactato sanguíneo de repouso, eles estão em níveis que indicam uma classificação eutrófica. Ou seja, a gente está vendo ali um bom estado nutricional.
Mas quando a gente olha ali para o volume máximo de oxigênio, aquela classificação ali, ela é muito ruim. Então, indivíduos com HIV e AIDS, né, que ele testou ali, os 10 sujeitos, eles têm, sim, uma baixa aptidão cardiorrespiratória. E aqui, basicamente reforçando, né, um nível excelente ali para a idade deles, que está entre 36 e 45, tanto para homens e para mulheres, é um nível excelente, bom ali. Está fora desses parâmetros, porque ó, a gente olhando ali, ó, 29,0 não está dentro dos parâmetros. No artigo ele fala que foi muito ruim esse nível de VO2 max. E ele também fala, né, reforçando os pontos positivos que ele achou ali, que a amostra ela tinha um bom estado. Repouso, o M0. No pré-treino, ele tinha 2,9, de padrão 0,6. No pós-treino, 2,3, de padrão 0,5. Um valor de P 0,07, ou seja, já passou, né, do valor de P que ele já tinha estabelecido, então não tem uma significância estatística, não sei se essa é exatamente a palavra que é usada, mas passou do valor de P, então não está dentro, né? O valor de P deveria ser menor, 0,05, e ali o effect size, né, que ali está na legenda, é o valor da magnitude de efeito, então não sei se vocês lembram que a gente definiu magnitude pequena como o valor 0,20, magnitude média como 0,5 e magnitude grande como 0,8. Essa magnitude é uma magnitude bem alta. E como o João falou antes, a magnitude de efeito ela significa a significância prática do estudo. Então, a gente pode estabelecer como o effect size como se fosse a efetividade clínica que está ali. Então, apesar de o valor de P não ter sido correspondido ao que a gente acatava como o esperado, a gente teve uma magnitude de efeito antes no lactato de repouso, antes do exercício, aquele ali, antes de fazer o exercício, antes das 20 semanas e depois das 20 semanas. E aí no M1, né, que é o lactato 4 minutos, que aí já começa o teste incremental do ergospirométrico, né? E no pré-treino, o lactato estava 4,7, desvio padrão de 1,3. No pós-treino, né, após as 20 semanas, estava 3,3 com desvio padrão de 0,8. Ali, novamente, o valor de P está acima, né? Então, não teve uma significância estatística
E o effect size, novamente, está com alto, né? Então, uma grande magnitude de efeito, uma efetividade clínica. E ali, a gente começa a ver a diferença realmente estatística no M2, que é o lactato final. E, pelo contrário, que a gente pode logicamente pensar, é que o lactato final ele deveria estar menor. Só que não é assim, porque o que a gente está querendo aqui pensar é que o exercício físico ele diminua o lactato, mas não ao final do exercício, porque ele vai remover corretamente. Então, esse é o objetivo do exercício físico. Não que ao final do exercício eu tenha menos lactato, mas que eu consiga remover o lactato que eu produzo ao final do exercício. Então, ali a gente já consegue verificar uma diferença, e com diferença estatística. O pré-treino tem 6,3 de padrão de 2,0 e o pós-treino 8,9 de padrão de 1,9. Ou seja, a gente já vê um salto ali, né? No pós-treino, ele produz muito mais lactato do que antes do treino. Então, a gente já vê que esse lactato ele aumentou e a gente pode, em tese, confiar no valor de P, que está ali, ele está menor que 0,05, indicando uma diferença estatística, e, novamente, uma grande magnitude de efeito. Ali no R0, a gente tem o lactato já na fase da recuperação, né, que os R's eles são a fase da recuperação. É o lactato da recuperação de 1 minuto. No pré-treino, 9,3, de padrão 2,3. No pós-treino, 8,5, de padrão de 2,5. Ali a gente não tem o valor de P, né? 5%. A gente tem maior. E o efeito a magnitude de efeito ainda continua alto, que a gente estabeleceu lá como 0,8, como se fosse magnitude grande. Então, a gente pode verificar ali que, mesmo com a diferença estatística, não tendo diferença estatística, com base na magnitude de efeito, né, na efetividade clínica, eu acho que assim fica mais claro de entender, o pós-treino, né, a recuperação, ele diminui mais o lactato que estava ali concentrado antes. Então, a gente já vai vendo que está ocorrendo uma remoção mais efetiva do que antes. Porque antes ali, a gente olha ali, ó, é 9,3. Então, a gente não consegue ver ali uma remoção boa, está vendo até um crescimento do lactato ali no pré-treino. E ali, agora passando para o R1, né, com a recuperação de 4 minutos, pré-treino 10,1, aumentou de novo, de padrão 2,2, pós-treino 7,6, com de padrão de 2,0, e ali a gente tem o valor de P menor, 0,05, né, magnitude de efeito alta. Então, ali a gente está vendo, né, o progresso o progresso da remoção do lactato pós o TFC. Então, é isso que vai se repetir, né? Basicamente, todos os lactatos de recuperação, menos o R0, que não tem diferença estatística, né? Mas o R1 e o R2, eles apresentam diferença estatística, apresentam uma alta magnitude de efeito e eles apresentam que está havendo a remoção da forma que deveria estar acontecendo, não da forma que deveria estar acontecendo, porque ainda há um déficit, só que está sendo melhorada, foi melhorada a capacidade, né, de remover o lactato que é prejudicial. Então, aqui é basicamente reforçando o que eu falei ali, e os asteriscos estão onde houve diferença estatística, onde a gente pode traçar uma mudança mesmo. Então, no pré-TFC, M0 e M1 teve durante todos ali. Todos tiveram grande magnitude de efeito, só que quem teve diferença estatística mesmo foi o M2, que é o lactato final, o recuperação depois de 4 minutos, acho que e recuperação depois de 6 minutos. Então, todos esses, eles apresentaram diferença estatística, né? E ali a melhora após o treinamento físico combinado. Então, reforçando novamente, após 20 semanas de TFC, houve redução do lactato sanguíneo de repouso, que é o M0, e durante os 4 minutos de teste incremental, o M1. Essa diferença estatística
específica e mantendo a grande magnitude de efeito. O lactato final, ele teve aumento na concentração comparado ao pré-TFC. Então, depois do treinamento físico combinado, eu tenho, né, o maior lactato ao final do exercício, do teste, e admitindo um P de 0,05 e grande magnitude de efeito. Então, tá indo tudo bem. E o R0, ele não teve P menor que 0,5, só que ele apresentou uma grande magnitude de efeito. Como eu falei, né, ele registra uma efetividade clínica. E houve, ali no R1 e R2, houve uma maior remoção do lactato, que são, tiveram um valor de P menor que 0,05, né? Então, a gente pode admitir uma significância, talvez, e uma grande magnitude de efeito. Então, né, em conclusão, o lactato, após 10 semanas, 20 semanas de treinamento físico combinado, ele conseguiu ser removido de uma melhor forma, olhando aqui as médias do pré-treino e pós-treino, comparando com o valor de pé e a magnitude de efeito. Então, agora vamos para a discussão, que está dividida basicamente em 3 partes. Tem o início, né? E a partir daí ele compara também, como a Ana falou, ele cita muito o BOP, mas o BOP ele pega mais as ideias para poder fazer o artigo dele, o projeto dele. Ele cita mais como fonte de comparação de dados e métodos também o Edgar Mendes, que fez um outro artigo, e também o Bauer, né? O Bauer e as outras pessoas, que já é um artigo internacional. O Mendes é nacional. Enfim, como a Ana falou, o lactato, o nível de lactato sanguíneo realmente diminuiu, ele teve sucesso na hipótese dele e no objetivo dele, ele conseguiu alcançar. E também o menor valor de lactato sanguíneo, como a Ana falou, na recuperação de 4 minutos e na recuperação de 6 minutos, após o período de intervenção depois de 20 semanas de DFC. Enfim, como eu falei aí, ele perde muito tempo da discussão, na real não perde, né? Ele discute durante muito tempo as diferenças do estudo com o do Bauer. O Bauer tem cinética de metabolismo, a tradução do estudo dele é cinética do metabolismo do lactato após exercício ergométrico submáximo em pacientes infectados pelo HIV. Nessa discussão, né, dos comparações de resultados, ele busca trazer não só as diferenças, mas também superlativizar o próprio estudo, já que ele não existiam realmente muitos dados referentes à cinética de lactato, até ele fazer esse estudo e realmente houve a prova de que realmente os níveis diminuem, né? O protocolo do Bauer utilizou 10 minutos de exercício ciclo-ergômetro no ciclo-ergômetro com intensidade submáxima, diferente do utilizado aqui, que foi o TFC, né, dividido em 1 hora, 2 blocos de meia hora, com exercício resistido e aeróbico. Ele usou uma abordagem diferente com os seus sujeitos. E o método e a quantidade de lactatos também são diferentes, né? A gente aqui coletou o lactato no estudo do Garcia, na real, esqueci de falar o nome dele. Garcia é o principal pesquisador desse estudo. Ele coletou o lactato, como eu falei, no lactímetro, né? A partir da digital dos pacientes. Já o Bauer, ele fez pelo método, tipo assim, de tirar sangue, normal mesmo. Não que o lactímetro não utilize sangue, mas, enfim, como o lactímetro era 5 microlitros, né, o sangue sempre tirava uma quantidade maior das ampolas, enfim. Só que, diferente do Bauer, como eu falei, traz a grande diferença, né? Além do exercício, da abordagem que foi utilizada, o Bauer não encontrou diminuição do lactato, diminuição da cinética de lactato, mesmo após 120 minutos de repouso, 2 horas de repouso. Aqui a gente em 4 minutos já encontrou uma diferença, enquanto o Bauer em 120 não conseguiu. Nesse estudo, o programa de TFC contribuiu para um melhor ajuste metabólico do lactato, seja em sua produção ou remoção após exercício, visto que no do Bauer, mesmo em 2 horas, ele não obteve sucesso na diminuição.
Agora, ele, como eu falei, ele cita o Bauer e o Mendes. Então, o Mendes ele não cita de forma a comparar os resultados, ele cita de forma a comprovar os resultados, porque Mendes, no artigo dele, esqueci o nome dele completo, Edmar Mendes. Edmar Mendes, no artigo dele, ele observou, depois que ele submeteu os pacientes dele a exercício físico assim, constante, né, regular, ele percebeu uma melhora nos índices de VO2 máximo, né, no volume de oxigênio máximo, que entra no corpo, que é consumido pelo corpo e tal. Ele percebeu essa melhora e aqui realmente o Garcia também percebeu essa melhora depois de submeter 20 semanas de TFC aos seus sujeitos. Ele percebeu uma melhora de 42,8% nos índices de VO2 máximo em relação ao valor inicial, que passou de 29, com desvio padrão de 7,1, para 41,4, com desvio padrão de 7,2. Isso corrobora, isso comprova as descobertas feitas por Mendes, que o treinamento parece um pouco parecido com o do Garcia, só que ele tem um tempo maior. Enquanto o do Garcia é de 20 semanas, o do Mendes é de 24 semanas. Mas ambos perceberam melhora no nível de VO2 máximo. Ele comprova, ele corrobora esses dados com essa pesquisa. Agora, falar sobre as limitações do estudo. Primeiro, a quantidade de voluntários. Como eu falei no começo, ele tinha 25 voluntários iniciais. Enfim, 2 moços, desculpa. Ele tinha 25 voluntários iniciais, porém, ao fim, o total era apenas de 10, 5 homens, 5 mulheres. Como eu falei, ele não diz por que essa diminuição de 15 pessoas, ele não relata, mas era apenas, o total no final foi de 10. Ele mesmo diz também, o segundo item, que não há grupo controle, só que a gente vê que a história não é por aí. Ele usa os pacientes, os dados anteriores dos pacientes, como o grupo controle. Ele faz uma comparação de dados. E ele defende essa tese de não fazer um grupo controle propriamente dito, já que ele já tem um número pequeno de pessoas, 10 pessoas, se fosse tentar fazer um grupo controle no meio disso aí ainda, diz ele que poderia correr o risco de perder mais sujeitos e aí ficar meio irrisório o nível de participantes. Ele também faz uma consideração sobre o aparelho do lactímetro, né, o medidor de lactato, que ele fala que o aparelho tende a superestimar os resultados, ou seja, ele aconselha tanto a ele próprio quanto outros pesquisadores que forem fazer o estudo com esse aparelho a ter maiores ajustes, um maior cuidado nas suas funções. Então, como a Ana falou, ele realmente viu uma diminuição dos níveis de lactato em repouso, com pessoas com HIV e AIDS, após 20 semanas de treinamento físico combinado. Como o Bauer não viu nem em 2 horas, ele viu em 4 minutos, em 6 minutos. E isso traz à tona também que a atividade física é importante para os pacientes que vivem com HIV e AIDS, né? E são tratados com terapia antirretroviral altamente ativa. Isso traz à luz que não só a abordagem farmacêutica é necessária, mas também a abordagem de exercício pode fazer muito bem, trazer qualidade de vida. E, como comprovado nesse estudo, diminuir os níveis de lactato sanguíneo. As referências. Obrigado pela atenção, gente. Gente, agora vamos passar para a parte da discussão. Quero que a gente coloque os dois para jogo para a audiência virtual captar também a pergunta dos colegas, as considerações, né? De antemão, já queria parabenizá-los pela apresentação, foi muito boa, mas eu não vou tecer minhas considerações nesse momento, vou esperar o pessoal perguntar, o pessoal comentar, e aí depois eu falo mais um pouquinho. Né? Eu esqueci de falar no início da atividade, são tantas coisas, né? A gente tem uma pessoa conectada conosco, assistindo, né? Eu falei Camila, de repente você está pensando que é a Camila Moreira, mas não é.
A Camila Moreira é uma outra moça, né? Camila Carpanês, acho que eu estou falando certo. Se eu estiver falando errado, Camila, você me corrige, né? E a Camila, ela é estudante de biomedicina de Friburgo, está pedindo transferência para Niterói. Na verdade, ela mora em Minas Gerais, por isso que ela não está aqui hoje. E aí, né, a Camila está estudando, então, entrar para o nosso grupo, já participando dessa atividade. Então, daqui a pouquinho também vou ver se ela quer fazer alguma consideração, se ela quer fazer alguma pergunta, tá? Bom, ordem aleatória. A cada final de apresentação vai ser uma ordem aleatória aí de quem vai começar, né? Mas vou botar, de repente, para a Sara começar a fazer as considerações dela. Como tem 2 microfones, pode ir passando aí, tá? Na sequência. Também vou reposicionar aqui a câmera. Pega vocês. Bom, eu queria dar parabéns para vocês dois. Não parecia que vocês estavam nervosos, estavam bem tranquilos. Eu achei que vocês desenvolveram a apresentação impecável, não parecia que estava nervoso. E sobre o artigo em si, eu fiquei tentando ver se tinha algo que a gente podia ligar com o nosso, porque seria na mesma linha de pensamento. Eu não percebi nada assim que fosse semelhante para a gente falar. Enfim, mas eu não teria nenhuma pergunta, eu queria dar os parabéns mesmo para vocês. Obrigada. Quem quer fazer a pergunta? Ui. Felipe tá doido ali. Eu queria deixar você por último. Gente, olha só, sem ser retórico, vocês foram muito bem mesmo. Não é porque a gente está aqui que tem que elogiar, tem que dar força para vocês, não. Vocês foram muito bem. Não, tem também, né? Mas... Também, mas não é só por isso. Vocês apresentaram realmente, assim, foi o que a Sara falou mesmo, de forma impecável. Deu para entender o recado, desde o início, meio, fim. Vocês explicaram, mostraram que estudaram, né, o assunto, buscaram outras fontes além do próprio artigo. Então, realmente, foram muito bem. É claro que eu vou falar algumas coisas aqui, por conta do nosso projeto, né, e vocês estarem inseridos nele. Eu vou fazer uma pergunta só, no final. Primeiro, assim, com relação aos pacientes sem tratamento, né, eu vi que vocês falaram que foi a partir de 2019, mas eu acho que esse é um dado, assim, que a gente pode questionar, de repente buscar que fonte que ele buscou, né, para afirmar isso. 77% dos pacientes tratam. Complicado, né? A partir de 2019, só 77% tratarem. Tem uma parcela de pacientes que realmente escolhem não se tratar, né? E o SUS tem como base respeitar a própria opinião do paciente, né? Envolve um dos princípios do SUS, enfim. Então, a gente tem que respeitar se a pessoa não quiser se tratar. Mas 23% não optarem por tratamento é um valor muito alto, né? E hoje a recomendação do Ministério da Saúde é para todo mundo tratar. Então, só uma observação para a gente fazer. Com relação à carga viral, vocês falaram que a maioria dos pacientes, 94%, tem carga viral detectável, né? O artigo falou. Isso realmente é uma realidade, né, no nosso país, é uma realidade na nossa pesquisa. Vocês viram isso, né, quando analisaram os prontuários, o Natan está vendo isso. A gente tem esse percentual aproximado mesmo de pacientes com carga viral detectável. Isso é fruto do que vocês falaram, né, da terapia antirretroviral altamente ativa, que vocês citaram, e a evolução dela. Isso realmente é uma realidade hoje, né? Que bom que é assim, né? A gente não tem tantos pacientes com AIDS, com as manifestações da AIDS, como a Ana falou muito bem. Com relação à terapia antirretroviral, a ART, né, que vocês citaram, ele não falou, né, que terapia antirretroviral que esses pacientes faziam, né, e isso faz muita diferença. A gente acredita que isso faça muita diferença. Tanto que esse pode funcionar para uma terapia e não para outra, né? Isso que seria importante citar. Pode falar. Não, só isso. Ele realmente não cita quais foram os tratamentos utilizados ali, mas eu pesquisando por fora mesmo, porque ele não trata, não descreve muito bem isso, eu vi que a toxicidade mitocondrial, que é esse negócio do lactato e tal, ele é causado hipoteticamente, porque não existem muitas pesquisas ainda sobre isso, ele ainda trata sobre isso, que esse é um ramo que ainda não está sendo muito explorado, mas seriam os inibidores da transcriptase reversa, mas eu não consigo, né, dizer quais e se foi realmente esses medicamentos que esses pacientes usaram. Isso realmente é uma inventação dali, eu não posso afirmar. Ele não afirmou também, né? Sim.
E aí, na minha opinião, além de não ter um grupo controle, como ele falou, que é um problema, ele até usou ali, né, um argumento, que compara em 2 momentos, então tem uma comparação, ok, mas o grupo controle é um grupo controle, né? Pelo menos na minha opinião. Ele deveria sim ter um grupo, além dos 10, outros pacientes para fazer um controle, mesmo que pequeno, enfim, inicial, né? Mas deveria ter um grupo controle. E além disso, não tem a terapia antirretroviral que os pacientes fazem, né? Que também pode ser um problema, né? Na interpretação desses resultados. A gente sabe que, mesmo dentro dos inibidores de transcriptase reversa, tem os nucleosídicos, não nucleosídicos, há diferenças de toxicidade. Há diferenças de toxicidade mitocondrial, de toxicidade na medula, enfim. Então, há diferenças, né, entre os efeitos que esses medicamentos podem causar, né? Mas, apesar disso, os dados deles, a gente não pode dizer que são irrelevantes, mas tem que fazer esse tipo de consideração. Né? Aí eu anotei sobre o controle, já falei. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, né? Vamos fazer o link para o nosso trabalho, né? Porque a gente está pesquisando lá no Gafrey, que vocês já participaram, uma parte. Nós temos lá um campo no nosso formulário de atividade física, né? Reparem que a gente colocou isso lá. Nos prontuários é muito difícil da gente identificar esse tipo de informação. Mas na próxima fase do estudo, que é a fase prospectiva, a gente vai conversar com o paciente, vai entrevistar. Então a gente vai saber, né, se ele faz atividade, se não faz, quantas vezes por semana, se é intensa, se não é. O que vocês acham que é relevante, né, a gente conversar e entrevistar com esse paciente, né, com relação a esses resultados que vocês observaram nesse estudo inicial, né, nessa questão do lactato, da recuperação pós-treino, que vocês falaram muito bem, explicaram. O que vocês acham que a gente pode trazer de contribuição para o nosso estudo? Né? O que a gente pode obter de informação desse paciente que vocês acham que seria relevante? Acho que, insistindo na parte do exercício físico também, é uma pergunta bastante importante, porque, assim como ele citou ali no artigo, né, de outros artigos que ele pegou, o exercício físico é uma intervenção não farmacológica que tem muitos efeitos positivos. Então, eu acho que perguntar se a pessoa faz e talvez, eu sei que é difícil, né, tipo, incentivar exercício físico para uma pessoa que já está mais idosa, né, que é o foco do nosso projeto. Então, eu acho que bater na tecla do exercício físico é importante saber se a pessoa está fazendo, né, faz alguma coisa que ajude a tratar esses efeitos da terapia antirretroviral. E o lactato, eu acho que eu acabei me embolando um pouco na explicação do lactato, mas o lactato, conforme os estudos estão avançando, ele serve como um biomarcador, tem estudos, né, que estão traçando esse caminho, que ele serve como um biomarcador para depressão, para o nível de toxicidade mitocondrial. Então, de repente, né, medir o lactato seria uma ideia interessante. Ali ele fala, né, sobre os efeitos do exercício físico, lá que eles diminuem, né, o nível de lactato, que o lactato é prejudicial, e ele é um biomarcador, né, segundo alguns estudos, ele seria um biomarcador para a depressão do DNA mitocondrial. Então, como a gente já faz essa relação, né, do DNA mitocondrial no nosso estudo, então, de repente, seria interessante, não sei, medir o lactato. E, pelo que eu vi, o lactímetro, né, ele é um aparelho mais acessível, não é tão caro quanto os outros. Então, de repente, medir o lactato para ver verificando, né, se dá para ser um biomarcador de depressão, de DNA mitocondrial, etc. Não, acho que só complementando o que você falou, né, tipo, eu acho muito difícil, como você falou, se achar o lactato, os níveis de lactato nos prontuários hoje em dia, mas como você vai realmente falar com o paciente, pode realizar esse exame, eu acho que é super válido, até porque ele indica várias coisas, ele pode te dar várias respostas em relação à toxicidade mitocondrial, a anemia com DNA mitocondrial, que é realmente o foco do seu estudo, então eu acho muito interessante. E nos casos que a gente não puder fazer isso, incentivar a atividade física também do próprio paciente. Às vezes ele não tem esse direcionamento, não sabe, né? Não só
dos níveis de lactato serem diminuídos, né? Mas também para a qualidade de vida do próprio paciente mesmo. Mas é muito interessante, eu acho super válido tirar essa medida do lactato futuramente. Sim. E o autor fala, os autores falam, né, sobre a toxicidade mitocondrial. A gente não sabe exatamente se essa toxicidade mitocondrial gerada pelo lactato gera liberação de DNA mitocondrial no plasma. São coisas diferentes, distintas. Mas parece que sim, né, que a toxicidade gerada pelo lactato promove também lesão tecicular e liberação de DNA mitocondrial no plasma. Pode ser uma consequência disso, né? A gente não pode afirmar porque a gente não leu, não estudou sobre isso exatamente. Mas pode ser uma consequência. Então, a gente pode sim observar diferenças, talvez no futuro, nas conclusões finais, né? Pacientes com e sem atividade física regular, pacientes que treinam e que não treinam, e observar, talvez sim, os níveis de lactato e os níveis de DNA mitocondrial, e fazer uma nova comparação. Né? Então, talvez corrobore os resultados que ele encontrou, ou talvez, nesse caso, já que a gente não teve um programa de treinamento específico, talvez não veja muita diferença. Mas como realmente não tem essa certeza, eu acho que é super válido, né? Tipo, você indicar isso, porque pode estar correlacionado, a gente não tem como afirmar. sim, não tem um programa sistemático, né? Mas pode ser que a gente observe alguma diferença, e mesmo que não observe, é importante a gente observar, relatar, né? O que a gente vai ver no nosso estudo, tá bom? Obrigado, parabéns mais uma vez. Vocês, tá bom? Próxima pergunta. Bom dia. Oi. Só parabenizar mesmo já vocês por terem conduzido a apresentação com tanta clareza, com toda segurança, de forma que refletiu, né? Vocês que mais gostei. E isso demonstra, né? Reflete isso, o trabalho de vocês sobre a atividade que foi proposta, que vocês apresentaram. E é isso. Parabéns. Obrigada. Bom dia, eu queria parabenizar também vocês apresentaram muito bem, mostrando totalmente sobre o tema, procuraram várias fontes para poder acrescentar informações, e só isso mesmo, não tem nenhuma pergunta, só parabenizar. Obrigada. Eu queria parabenizar também, porque é um assunto difícil, né, de ser estudado, de ser passado também, e eu achei que vocês foram muito claros, como todo mundo está falando, e continuem assim. Então, bom dia. Eu queria parabenizar você. Acho que é a caixa de som que dá a microfonia. Então, bom dia. Queria dar os parabéns para vocês. Vocês foram muito bem. Achei muito claro a apresentação de vocês. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam do artigo, vocês gostaram dele? Como é que foi essa experiência para vocês? Assim, eu achei muito interessante como o exercício físico, tipo assim, a gente sabe que para nós, pessoas que não temos o vírus do HIV, a gente sabe dos tamanhos dos benefícios dele, dos exercícios. Só que para eles, né, por mais que eles tenham talvez uma certa dificuldade, né, dependendo de como eles foram afetados pelo vírus, uma dificuldade em realizar, só a realização deles já traz benefícios, além do lactato, que é algo também que faz mal, né, para as células e tal, e fica em níveis elevados no nosso sangue, ele já também tem a predisposição só de ter o vírus, os níveis não abaixarem com tanta rapidez, né? Eu achei um artigo bem interessante, bem relevante, e assim, a única coisa que eu senti em relação ao artigo é que no final, se vocês lerem o artigo, ele está lá que, como a Cristiane também falou na nossa reunião, ele tem exatamente a frase, pode-se, tipo assim, considerar que, hipoteticamente, os níveis de lactato, tipo, foram reduzidos, sendo que a gente viu na prática que foram reduzidos, não é hipotético, né? Não sei por que ele cita dessa forma, mas foi algo que me chamou a atenção. Só isso. Eu acho que, de repente, nessa parte do final que ele fala hipoteticamente, né, ele poderia ter usado outra palavra, né, sugere e tal, que aí... Às vezes ele falou isso porque
cai no negócio que o Felipe falou, que ele não tem a terapia específica, então vai que serve para um, vai que não serve para outra. Não que não sirva, né? Mas tipo assim, vai que não tem o mesmo resultado, a mesma efetividade diferente nas diferentes terapias antidepressivas que existem. Outra coisa que eu gostei, né, do estudo em si que ele fez é que teve benefício para os dois lados, tanto para o paciente, né, que teve os exercícios físicos, não foi só a participar passivamente, né, eles participaram ativamente e ganharam benefícios, não só o pesquisador obteve os resultados, mas os pacientes também tiveram esses benefícios que eu acho muito importante, né, que tem essa contribuição para os dois lados. E essa parte aí do final realmente traz um pouco, eu acho, de insegurança nas informações no final. Acho que ele poderia ter escolhido uma palavra melhor para poder tratar ali no artigo. Eu também achei que a tabela ela não correlacionou bem o volume de oxigênio máximo. Achei que poderia estar ali na tabela depois o nível de oxigênio, sendo que está escrito no texto. Então, acho que ele ter tabelado melhor também facilitaria a leitura do artigo e entender melhor como é que funcionou. E também tem a questão do grupo controle, que quando eu comecei a ler, né, eu percebi que não tinha grupo controle. Só que ali o grupo controle, realmente ele falou ali, que é as próprias pessoas antes de terem feito o treinamento físico combinado. Só que, como o Felipe falou também, né, um grupo controle, direitinho assim, é um grupo controle, né? Faz a diferença, pelo menos para mim. Mas realmente ali o grupo controle era o pessoal antes do treinamento físico combinado. Então acho que foi isso, né, que eu achei de legal do artigo, mas focando principalmente no benefício que teve nos pacientes, que para mim foi a melhor parte. Alguém mais de falar? Ives, Karine? Pessoal, parabéns. Queria parabenizar tanto o Vitor quanto a Ana Clara. Vocês foram ótimos. Acho que foi a Sara que acabou mencionando que não parecia que vocês dois estavam nervosos, falaram com muita convicção, se aprofundaram no assunto, né? Até na discussão de vocês comentam sobre outros autores, né? E tentaram fechar, né, da melhor forma possível, ser o mais sucintos possíveis. Bom, eu achei muito interessante na parte da introdução que vocês trouxeram a questão das pessoas que vivem com HIV no Brasil. Até uma coisa que o Felipe comentou, né, foi tentar encontrar resultados um pouco mais atualizados, né, porque esse é de 2019, então como seria esse parâmetro atualmente, né? Mas eu achei bem interessante a ilustração que vocês trouxeram. A questão também do lactato, que você falou muito bem, né? Acho que foi muito importante para você contextualizar o assunto que está sendo abordado no trabalho, né? Eu acho que o João Vitor, em algum momento, acabou mencionando na questão metodológica, né, do teste T e tal, de não ser para normalidade. Na verdade, você tem que antes fazer uma normalidade, né, de todos esses dados, e aí, posteriormente, você vai aplicar o seu teste. No caso do teste T, é necessário que você primeiro faça uma normalidade dos seus dados, né, quando dispõe de níveis variáveis, e aí depois você aplica esse teste T. Ele pode ser pareado, se você está tratando de amostras que são dependentes, ou ele pode ser não pareado, né? Se essas amostras elas forem independentes, né? Isso estava na ilustração, tinha tipo o fluxograma. Tipo assim, se esse teste for normal, aí vai pro teste, tipo, se não for, vai pro, no caso que eles escolheram que é o de Coxon, e se for, ele ia pro teste de estudante. Só que na hora a tela saiu, aí eu acabei que me perdi um pouco. Não, mas estatística é sempre muito complicado. Mas assim, falou muito bem, né? Não estou desmerecendo momento algum. Você falou muito bem e, às vezes, né, melhor do que um estudante de pós-graduação, né? Mas essa parte estatística é sempre muito complicada mesmo. Na parte das medidas antropométricas, ele fez o IMC, né? E aí eu fiquei pensando se não seria legal se ele fizesse uma outra medida complementar, porque o IMC não é o padrão 1,
que é utilizado para fazer composição corporal. E aí ali ele queria avaliar se era eutrófico, se estava abaixo do peso, né? Enfim. Então, não sei se seria interessante também ele ter captado outras medidas, como, de repente, a circunferência da cintura, né? Estou falando isso porque a gente trabalhou com um modelo animal e sempre comentavam com a gente que era para a gente avaliar a composição corporal dos animais, né, dos ratos, era interessante a gente avaliar não só a questão do comprimento nasoanal, que seria a estatura do animal, né, a altura do animal, mas como também avaliar não só o peso dele, mas também a circunferência torácica, a circunferência abdominal, para a partir de então a gente poder inferir algo. Então, acho que, de repente, seria interessante. E aí, o meu questionamento, não sei se ele chegou a mencionar isso em alguma determinada parte do artigo, foi se ele englobou nesse primeiro resultado da tabela 1, se ele englobou homens e mulheres de forma conjunta para avaliar a estatura e comprimento, porque até uma coisa que o Felipe comentou que eu também acho muito importante é ter um grupo controle, né, para ele poder fazer a distinção das amostras dele, para ele poder inferir o resultado dele. Inclusive de homens e mulheres, né, porque se ele está englobando um homem e mulher no estudo, pressupõe-se que ele vai trabalhar a biologia, né, a medicina de gênero, né. Isso também foi um fator que me chamou a atenção, porque, assim, ele não fala se ele separou, porque são 5, né? 5 de cada. Então, ele deveria, né, medir comparando entre os gêneros ali, porque realmente há uma diferença. Então, ali em nenhum momento ele fala isso, eu acredito, inclusive, que ele juntou, né, os dois, porque ali os dados que a gente tem é um dado geral, né, uma média de todas as estaturas, o MC e tal. Então, realmente, eu acredito que ele não dividiu, né? Em nenhum momento do artigo ele fala isso, que houve alguma divisão. E esse fator de homem, mulher e tal também interfere, eu acho, nos exercícios, né? De como vai evoluir e tal, e em nenhum momento isso foi separado. Então, acho que é uma coisa também a se pensar. Eu observei também que ele não fez um cálculo amostral, né? Geralmente, quando você trabalha com pacientes, é legal que você tenha um cálculo amostral. Ele falou que o total dele foi de 25, e aí ele captou no final 10 indivíduos, né? 5 homens e 5 mulheres. Mas eu acho que seria interessante também, né, ele ter feito um cálculo amostral para, né, falar assim, cheguei aos 25 indivíduos por esse motivo, né? E aí também, quando vocês falam da parte do teste de lactato, ele fala em qual autor que ele se baseou, porque, por exemplo, o teste de aptidão física, ele falou, foi baseado em, agora esqueci o nome do autor, né? Tial, Tial, né? Para avaliação do IMC, foi baseado em fulano de tal. Mas na parte do lactato, ele não fala se ele se baseou em algum autor ou se foi uma metodologia própria do grupo de pesquisa. Mas, mesmo que seja uma metodologia própria do grupo de pesquisa, ele precisa ter tirado essa inspiração de algum outro lugar. Ele não chegou a mencionar? É porque o Bauer, ele não pode deixar do Bauer, já que o Bauer fez de forma diferente. Então, e no artigo ele não cita que ele tenha tirado essa coisa ter escolhido medir pelo lactímetro. Ele não diz que tirou isso de ninguém, ele deveria ter citado, né? Desculpa, mudando de assunto. A questão do cálculo amostral, eu também senti falta disso quando eu li, porque eu achei estranho, porque eu tenho lido os outros da semana, e ele geralmente tem, né, tanto isso como o controle, e esse não tem nenhum dos dois. Enfim, assim, eu achei o artigo muito legal, ele é original, é relevante, né, o que a gente sempre comenta dentro da pesquisa. E acho que o grande cerne da questão é mostrar a importância do exercício físico, né, nessa medida do lactato. E aí eu fiquei pensando, né, os efeitos cardiovasculares que ele encontraria ao final foram devido à questão da terapia antirretroviral, que ele até não menciona, né, quais foram as utilizadas, ou foi devido ao exercício físico?
é até uma coisa que acho que foi a professora Cristiane, né, que chegou a comentar, não lembro se foi comigo ou em alguma outra discussão, porque ele não menciona a terapia que foi utilizada, só diz que esses pacientes, né, eram pertencentes ao hospital lá de Mato Grosso, né, onde esse estudo foi realizado, mas aí ele fala, né, a importância do lactato sobre os desfechos cardiovasculares, ele faz todas as medidas de VO2 e tal, mas eu fiquei pensando, ao final ele não encontrou um resultado cardiovascular, né, um desfecho cardiovascular maléfico devido à terapia antirretroviral ou devido ao exercício físico? Acho que ficou um pouco nebuloso essa questão, mas não tiro a relevância do trabalho, eu particularmente gostei muito. E aí, por último, para fechar, o Felipe já pediu que vocês fizessem um brainstorm a respeito da inserção, né, da questão do exercício físico, né, no protocolo, do projeto de vocês. Eu queria que vocês fizessem um brainstorm, mas não para falar a respeito do que poderia ser introduzido, mas das semelhanças entre o trabalho do Felipe e o que vocês observaram aqui agora na apresentação desse artigo. Algumas semelhanças metodológicas, de produção. Acho que nos métodos, principalmente, né, tirar as medidas, o peso é uma coisa que a gente tem, que a gente vê dos prontuários, né, e também a gente vê também um pouco os dados do sangue, como a glicemia, enfim, coisas que ele não cita muito ali. Mas eu acho que é um processo e o fato de estar lidando com pessoas que fazem terapia antirretroviral altamente ativa e também fazer o link, né, do lactato mitocondrial, que libera o DNA mitocondrial. Acho que isso tem tudo a ver com o estudo do Felipe, tanto que ele também viu que é algo que pode ser incluído no estudo dele. Eu vou falar antes dessa pergunta que você fez, você falou, acho que os efeitos cardiovasculares, né, seriam ligados à terapia ou ao exercício. Então, como não tem o mapeamento da terapia, a gente não sabe nem se ele trocou de terapia no meio. E isso, como a gente vem vendo, né, no projeto, isso é muito importante, porque os efeitos eles se alteram de acordo com a terapia. Então, pode ter ocorrido, ele pode ter usado outra terapia que não fez não causou tantos problemas assim. Então, como não tem um mapeamento da terapia, fica um pouco difícil da gente, né, considerar um pouco válido as coisas que ele falou aqui, mas realmente não tira o mérito, é um artigo muito relevante, né, como eu vi ali. Então, mas isso realmente traz uma insegurança de não ter, né, a terapia que foi feita, foi utilizada. Oi, pessoal, bom dia. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, como todos os meus colegas fizeram aqui. Vocês foram muito bem. Não dá para fingir normalidade, porque vocês são alunos de ensino médio e demonstraram uma maturidade muito bonita de ver, né, para quem está aí numa caminhada a ser ainda iniciada no sentido da pós-graduação, da graduação. Então, muito bonito ver vocês tão novos, né, já traçando coisas, voando tão alto na apresentação. Então, eu fiquei com o coração assim bem alegre mesmo de ver como vocês se debruçaram, estudaram, passaram a informação. Eu acho que mais do que a convicção que alguns colocaram aqui, chama a atenção a versatilidade, como vocês iam e vinham no assunto em relação ao artigo e trouxeram várias outras inferências de outros artigos, né? A gente sabe que o artigo, né, quando a gente está lendo, ele dá esses insights para a gente. Então, foi muito bacana vocês trazerem esses insights para dentro da discussão de vocês, né? Eu acho que, com relação ao artigo, tudo que o Felipe comentou e a Karine também comentou é relevante, né? A gente não sabe, existem medicamentos na terapia antirretroviral que impactam diretamente na saúde cardiovascular, mas infelizmente a gente não teve acesso, o artigo não fala sobre isso. E
Uma outra coisa também que eu queria pontuar é que os nossos olhos já estão bem viciados, né, professora? A gente que viu o dimorfismo sexual durante tanto tempo, a gente pega um trabalho e a gente já automaticamente já quer procurar alguma coisa que denote uma diferença ali entre o homem e a mulher. Pelo menos comigo é assim, com a Karine tenho certeza que é, a professora Cris também. A gente já olha um trabalho e já quer buscar ali as diferenças, né? Então, quando ele fala que ele utilizou homens e mulheres, a gente já automaticamente já é uma coisa, uma chavinha que liga, né? Mas ele não trouxe, né? Então, infelizmente, a gente não tem como ficar confabulando, conjecturando, enfim, imaginando muita coisa. Mas sobre o artigo, acho que é isso. E parabenizar mais uma vez vocês foram muito bem. Tá bom? Daqui a pouco eu mudo de posição, mas antes queria passar aqui, como eu falei, né? A Camila Carpena está assistindo de casa e ela quer parabenizar vocês pela apresentação, que é um assunto muito complexo, vocês falaram muito bem. E o que ela queria saber de vocês, na verdade, é como foi essa experiência, né, de montar essa apresentação, sendo a primeira vez a apresentação desse tipo de conteúdo, né? E nessa questão, inclusive, de se atentar a detalhe técnico na hora da pesquisa, a questão de credibilidade. Então, ela quer saber essa experiência de vocês. Não vou falar que foi fácil, como foi, né? Primeira vez a gente apresentando um artigo científico para um núcleo de pesquisa, né? Então, eu acho que é bem difícil, né? E um pouco... É uma novidade, né? Porque a gente não está acostumado, a gente faz ensino médio, né? Então, a gente não está acostumado a lidar com... apresentar para pessoas da pós-graduação, da graduação. Então, é muito legal, né? Estar aqui fazendo uma coisa nova, desafiador, mas deu trabalho. Eu sou muito chata com essa questão estética, então, como vocês puderam ver, eu fico muito... eu não relaxo quando estou fazendo slide. Então, eu me atentei muito à questão estética também aos conteúdos. Foi bem difícil procurar sobre o assunto, porque a gente acha mais artigos em inglês, eu não sou fluente em inglês, então é uma saga, né? Você fica lá caçando o tesouro. Então, foi bem difícil, mas eu gostei. Eu gostei de estar aqui hoje apresentando. Deu medo, claro, você estava muito nervosa antes, o pessoal viu aí, a gente estava gravando vídeo, eu estava nervosa. Mas eu acho que estar aqui apresentando aqui para vocês me deu uma sensação muito boa. Eu talvez queira fazer de novo, falando que precisa ser direto, gente, não. Mas eu não tenho pressa. Mas eu gostei, então eu fiquei até um pouco impressionada comigo de ter gostado de fazer. Eu achei que eu fui mal, gente, então, né, fiquei um pouco nervosa, fiquei muito nervosa, né, no caso. Mas eu gostei de estar aqui, então eu queria agradecer, né? E realmente foi difícil, esse trabalho era todo. O João me ajudou muito. O João me ajudou a ficar calma também, né? Ajudei ele, a gente é uma dupla, então a gente trabalha em equipe. Então foi muito importante, ele me deu vários insights também, né? A gente trabalhou na questão da estatística que pega a gente um pouco, assim, porque é bem difícil essa parte. A Cris também ajudou a gente muito, né? Os insights com o Felipe, que ele já explica, né? Quando a gente foi lá no Gafre, ele já explicou diversas coisas, então a gente já estava mais ligado do que nesse tema e tal, da farmacologia clínica. Então, realmente foi um trabalho em equipe, né? Então, eu acho que é isso que constitui, né, o grupo de pesquisa, né? A gente trabalha em equipe para o crescimento. Então, eu aqui, como estudante de ensino médio, estou sendo lapidada por pessoas que estão num nível mais alto que eu e que estão me ajudando, né, a talvez futuramente chegar nesse lugar aí que vocês estão, a ser, sei lá, fazer mestrado, doutorado e tal. E eu acho que esse trabalho, né, esse artigo, ele foi apresentar isso hoje, eu acho que foi legal para a gente ver o que a gente quer fazer, né? Então, eu gostei muito e quero fazer de novo, não precisa ter pressa,
Mas foi muito legal, foi muito bom estar aqui. Agradeço pela oportunidade, né, de ter apresentado. E foi muito bom. Não, só complementar o que ela falou, foi muito legal, a gente se dividiu, a gente teve dificuldade no começo, mas foi lendo e relendo, e cada vez mais o artigo parecia mais claro e mais palpável. Eu acho que realmente essa prática, tipo assim, de a gente entender o artigo com facilidade vem com o tempo, mas eu fiquei muito orgulhoso do nosso trabalho. Os slides incríveis, eu acho que dá para ver quais são dela, quais são meus. Realmente, os conteúdos dela são muito melhores. Enfim, eu também queria agradecer pela oportunidade. Eu acho que é muito valioso para a gente, tanto como conteúdo, tanto como... É uma troca, né? A gente tá aqui, sabe, tipo... É muito valioso estar aqui no meio de gente tão inteligente, que está no nível acima, que está disposto a passar o conteúdo, está disposto a ouvir a gente, está disposto também a ajudar a gente. Acho que isso, para mim, é o mais valioso de tudo, é o mais legal, é o mais... É o que mais importa, no final das contas, né? Enfim, é isso. Eu não vou falar mais não, gente, senão eu vou falar muito, meu Deus. Tá, agora é a Cris, Agora chegou a vilã da história. Agora pegou, o bicho pegou. Não, eu já parabenizei, queria parabenizar mais. Acho que o que o Iris falou resume muita coisa. Como é bonito ver vocês, né, nesse processo. E como vocês foram bem. Estavam nervosos? Normal, todo mundo fica nervoso. Hoje eu estou fazendo isso há um tempão, dependendo do público, vou ficar nervosa também, faz parte, mas que a gente está vivo. Tem sistema nervoso simpático funcionando, né? Então, acho que é isso. E normalmente a gente começa mais nervoso, aí como, dependendo da receptividade da plateia, a gente vai ficando mais à vontade. Isso foi perceptível. Porque no início, vocês tinham dificuldade, principalmente a Ana, de olhar para o público. E eu vi que depois isso foi melhorando. E é extremamente cansativo não olhar para o público. Então, é algo que é importante exercitar. Mas vocês foram muito bem nesse processo. Você falando dessa psicose com os slides, assim, nós somos gêmeas separadas por 30 anos. Basicamente. Eu também tenho essa coisa visual, também fico, às vezes fica a preparação intelectual e fica aquela preparação da estética e tal, que às vezes é um segundo que a pessoa vê, mas é um segundo que pode fazer toda a diferença no entendimento. Então, a dica que eu dei para todos, eu sempre dou, como é que é o tipo de apresentação que você gosta de ver? Você gosta daquela letra truncada, aquela coisa feia, aquela coisa embaralhada, confusa? Você não gosta de ver isso. Por que você vai fornecer isso para as pessoas que vão te assistir? Então, acho que um bom apresentador é aquele que se coloca no lugar do espectador. E eu desenvolvi essa visão também enquanto professora. Qual era o tipo de aula que eu gostava? Que me atraía, que me interessava? Aquela que o professor ficava lendo slide ou aquela que ele interagia, que ele fazia uma ilustração? Então, acho que para tudo na vida, no final das contas, esse pensamento, ele procede, né? Então, um destaque muito positivo para vocês em relação à postura, em relação aos slides, e também falando um pouquinho do discurso do Ives, às vezes tem gente que sabe enganar. Tem gente que sabe, chega com uma postura, fala algo que não sabe, ou algo errado com uma convicção tremenda. Isso é um talento? Um talento usado para o mal. Né? Eu acho que o talento usado para o bem é quando você tem esse poder, esse talento mesmo de se comunicar e passar algo valioso para as pessoas. E isso tem a ver com estudo prévio. Então, vocês vão estar aqui se expondo, sem dúvida vai ficar nervoso, mas se você não se preparou, você vai ficar mais nervoso ainda. Mas se você se preparou, você vai confiar e você vai fazer. E vocês se prepararam, a gente conversou antes, né? Então, o resultado, ele está aí. Essa atividade, como eu sempre falo, ela serve para vários propósitos. Desenvolver a parte didática, discutir ciência, e vocês, de fato, estando aqui no ensino médio, vocês têm a oportunidade de já ver, eu quero fazer isso para a minha vida? Eu não quero? Então, já compartilhei com vocês a minha experiência. Eu também fiz escola técnica,
Eu tive professores que faziam mestrado na ocasião, então foram pessoas que me inspiraram para estar aqui hoje. Eu fui fazer estágio na indústria porque eu achava que eu precisava ver isso, e eu vi e falei, não é o meu lugar. Foi muito legal no início, mas não é o meu lugar. Meu lugar é dentro da universidade, é sempre tentando aprender e tal. Então, acho que espero que vocês gostem a ponto de vocês seguirem esse caminho, porque eu acho que vocês têm talento. Mas acho que o principal é isso, né? Verificar. Não desgostou, então tem chance, né? E aí escolhe, vocês vão fazer isso de novo. Não agora, mas vocês vão fazer isso de novo, né? Então, indo mais para o artigo, eu conversei com vocês, com o Nathan e com a Sara, com a Mari, né, com a Duda. A dificuldade de escolher um artigo para a gente discutir, para vocês apresentarem aqui hoje, porque tem a questão do conteúdo pesado, tem a questão do idioma, então tudo é um processo. Então, todas as experiências aqui é para vocês ganharem repertório. Então, foi difícil escolher um artigo que fosse útil, passasse uma mensagem interessante, mas fosse em português e não fosse tão complexo. Então, daí, às vezes, a dificuldade da gente ver qual é a revista, quais, né, qual é o fator de impacto. Então, a gente já discutiu isso nessas pequenas reuniões, mas aí fica, né, para compartilhar, não só com quem vai estar assistindo virtualmente depois, ou ainda com o Ives, com a Karine, com o Felipe, que não participaram das nossas discussões. Foi realmente bem difícil. No início, de repente, Ana, você se confunde um pouquinho na questão do metabolismo anaeróbico e do lactato, né? Então, o pessoal que já fez bioquímica, de repente, já está um pouquinho mais ligado nisso. A gente tem produção de ATP através da via glicolítica e através do ciclo de Krebs, que é uma sequência da via glicolítica. Só que, no caso do ciclo de Krebs, onde a gente tem produção maior de ATP, a gente tem, ao final, a cadeia receptora de elétrons, onde entra o oxigênio. Então, esse circuito, vamos dizer assim, ele é dependente do oxigênio para a gente ter essa produção. Essa capacidade com os indivíduos que têm HIV. O desenho experimental, eu senti falta de vocês apresentarem logo na metodologia aquela figura que vocês apresentaram ao final, porque eu não sei se para quem não leu o artigo e tal, ou não leu com a mesma atenção de quem vai apresentar, entendeu que realmente se tratavam das mesmas pessoas que foram submetidas, né, às mesmas avaliações antes e depois do treinamento. E aí, a segunda ilustração que vocês colocaram mais na parte do resultado, acho que ficou mais claro, e eu sugeriria que nos próximos vocês trouxessem isso para a metodologia, para a pessoa já ir para o resultado. Então, foi isso que foi feito, né? E aí, essa questão do desenho experimental, o que ele fez, essas limitações. Então, sem dúvida, não ter esclarecido quais foram os fármacos que foram utilizados, um N de 10 pacientes. Ele não falou do cálculo amostral, na verdade é válido, né, necessário para tudo quanto é tipo de estudo, envolvendo o ser humano, envolvendo animal, mas depende do desfecho que você vai obter. E talvez aquele 25 ele não tenha falado, mas talvez ele tenha feito um cálculo amostral para dizer o 25, mas ele não disse por que no final das contas foi só 10, né? E aí, eu acho que foi válido isso que ele fez, ele comparar a pessoa com ela mesma.
a gente está falando de estudo com seres humanos que têm dificuldades associadas, como o próprio Felipe falou, você não tem, não é ético você envolver no estudo uma pessoa que tem HIV e que não está sendo tratada. Então, isso já bagunça um pouco o pressuposto do controle. Aí você vai pegar uma pessoa que não tem HIV, então ela não tem HIV, ela não faz terapia antirretroviral, são duas variações, então você já não tem um pareamento exato com aquele indivíduo que tem HIV e faz terapia antirretroviral. Eu sugeriria, né, se tivesse a oportunidade para o autor, pegar uma pessoa com a mesma faixa etária, aquele mesmo quantitativo, né, de distribuição entre homens e mulheres, para ver uma pessoa que não tem HIV, como é que é o VO2 dela e tal, lactato, para ter uma referência, mas que não necessariamente vai funcionar como um controle em sentido estrito. Mas o que ele fez aqui é bem comum. Pegar a pessoa e comparar com ela mesmo antes e depois de alguma intervenção, que pode ser nutricional, farmacológica. Então, não é algo que realmente invalide. Então, você vai ter um desenho experimental que ele vai responder a sua pergunta ou não? Quais são as limitações daquele desenho experimental? Qual a análise que ele fez? Será que suporta aquele desenho experimental? Então, as perguntas que se sucedem acabam sendo essas, né? E eu entendo esse olho já meio que a procura do dimorfismo sexual, da medicina de gênero, mas veja, gente, isso já é uma coisa também mais, não digo avançada, mas se você tiver dois grupos equilibrados, talvez aí a grande questão não seja você ver a diferença entre os sexos. Essa não foi a pergunta que ele fez. Poderia ser uma pergunta consequente, mas não foi a pergunta. O que é complicado, por vezes, e que Felipe viu recentemente, quando a gente foi fazer o resumo para a Socerge, é você ter um grupo controle só de mulheres e ter um grupo de intervenção que tem homem e mulher. Aí a coisa fica bagunçada. Mas se você tiver grupos homogêneos entre si, de idade, de sexo, é diferente de você ter um estudo que só viu homem. Que aí você tem esse viés, poxa, e se a mulher for completamente diferente? Então, assim, sem dúvida, né? Se você tiver em alguma situação um comportamento entre os sexos muito diferente, você ter um grupo heterogêneo nesse sentido, né? Tem homem e mulher, pode não revelar
nem enxergando nada ali. Você está enxergando isso? Alguma coisa aqui? Tá bom. Tá fechado. Ela está falando alguma coisa aqui. Tudo certo agora. Tá ótimo. Não sei nem quanto tempo, Camila, você ficou sem escutar, mas faz parte. Então, aí, né, essa parte de estatística, gente, a gente está aqui há anos e também é inseguro na estatística. A gente está sempre perseverando, compartilhando vídeo e tal, porque a gente está sempre ali pensando a respeito. Tem algumas coisas que a gente está mais acostumado, outras coisas... A bateria está baixa, mas... Tocando. Então, o que a gente viu aí, né? Ele, nesse caso, falou claramente que ele pegou os dados e submeteu inicialmente, né, a média, desvio padrão, a um teste de normalidade. Então, em relação à variável, né, a gente comenta lá, tem a variável quantitativa, tem variável qualitativa. No caso, ele só trabalhou com variáveis quantitativas, isso não se aplica, eu acho que é o trabalho do Natan e da Sara, que eu acho que tem variável qualitativa também, se não me engano. E aí você tem aí ensaios onde são feitas medidas repetidas, ele tem um N de 10, né, mediu em 2 momentos ao longo aí do protocolo dele. Então, até se vai fazer média, vai fazer mais mediana, depende um pouco se a distribuição dos dados é normal ou não, né? Mas, enfim, mesmo sendo uma distribuição não normal, ele trabalhou com média, enquanto parâmetro de dispersão, o desvio padrão. Então, esse teste com Komogorov-Smirnov, ele vai revelar, então, se os dados reais que foram obtidos no experimento vão estar aí circundando o ponto médio ou não. Então, quando a distribuição é normal, a gente tem uma curva em ensino, entre aspas, perfeita, onde a maior parte dos dados estão ali próximos da média, não estão tão afastados da média. Quando a distribuição não é normal, você não tem essa mesma realidade. Você pode ter um ensino meio tortinho, né? Então, variando em torno da média, valores mais para baixo do que para cima, e assim por diante. Então, você pode ter, seja distribuição normal ou não normal, testes pareados e não pareados. Então, quando não é pareado, você tem justamente aquele grupo controle que vocês estavam buscando tanto, aí discutindo tanto, né? Mas aqui, como ele comparou o indivíduo com ele mesmo, a gente está falando de um teste pareado. E aí, se a distribuição for normal, a gente pode ter ali, para variar 2 grupos, né? O teste T. Então, você vai escolher lá no programa estatístico se é pareado ou não pareado esse teste T. E se for 3 ou mais variáveis, você vai fazer a análise de variância também, aqui mostrando, né, se pareado ou não pareado. Se a distribuição não for normal, aí você também vai se ver ali a ramificação, né? Se for pareado somente 2 grupos, em vez de fazer o teste T de Students, você vai fazer o Wilcoxon. Se for mais de 2 amostras, né, 3 ou mais, em vez de fazer a nova, você faz o Friedman. Eu acho que é isso que ele fez aqui, né? Foi o Wilcoxon e o Friedman, né? E aí, se for não pareado, você vai ter o Menu Whitley, que é o Wilcoxon Rank Test, que foi o que, né, vai ser utilizado no artigo do Natan e da Sara. Então, já vê claramente que a gente está falando de 2 artigos que trazem dados onde a distribuição não é normal, só que um tem um desenho onde os dados são pareados, o outro desenho que o dado não é pareado, comparando 2 testes. Então, ao invés de usar o Wilcoxon, a gente vai ter esse Wilcoxon Rank Test, que também é chamado de Menu Whitley. E, alternativamente, se a gente tivesse mais de 2 grupos, a gente utilizaria esse Crystal Warriors. Então, eu achei que essa figurinha aqui é bom a gente dividir com todo mundo, que já dá um guia bastante interessante, né? Bom, em relação à discussão, ele compara com o Bauer lá, e o Bauer fez um tempo de treinamento menor do que ele, pelo que me pareceu ali, né? Mas acompanhou o lactato por mais tempo, por um tempo mais preciso, e obteve uma coisa diferente desses autores, foi isso? Então, o Bauer, ele pegou as diferenças, né? Ele pegou o lactato de forma diferente,
E eu não me lembro ao certo o método de exercício que ele usou, mas não foi o TFC. Só que com 120 minutos de repouso, ele também queria avaliar a diminuição do lactato, com 120 minutos de repouso, 2 horas, ele também não conseguiu. Ele obteve um resultado diferente, talvez tá nisso, né? Talvez ele não ter obtido o mesmo resultado, tá no exercício que ele aplicou, entendeu? Vocês chegaram a ver quantos indivíduos estavam nesse referência, não? Eu cheguei a ver, mas eu não me lembro agora. Porque eu vou te falar que, na verdade, para mim é extremamente surpreendente esse trabalho aqui envolver 10 indivíduos, 5 homens, 5 mulheres, ter feito esse teste de lactato, que ele mesmo coloca como menos preciso, e ter visto essa diferença em alguns pontos, né? Mostrando que o exercício físico, ele melhora o clearance de lactato no indivíduo que tem HIV, está em terapia antirretroviral, onde esse clearance de lactato estaria prejudicado. Então, ele mostra um efeito benéfico do exercício físico nesse sentido. E aí, já chegando mais na reta final do meu comentário, porque aí é o que pode ser aproveitado para o estudo do Felipe ou não, né? Só fazendo mais um comentário em relação a uma fala da Karine sobre o MC. Então, assim, também a gente teve muita discussão sobre o MC e tal no animal, porque, assim, não é padrão ouro no animal, mas no homem, embora a gente tenha também outras medidas para ver a composição corporal, e se discuta muito, né? Poxa, o IMC, você pode ter indivíduos com o mesmo IMC, mas uma composição corporal completamente diferente, porque você está analisando peso e altura, e não massa adiposa, massa magra. Então, sem dúvida, tem esse viés. Mas a gente não pode esquecer que no ser humano, você tem até categorias, né? O IMC, dependendo do valor, ele divide justamente obeso, sobrepeso e tal. Então, assim, ainda é algo que é bastante utilizado e é prático, né? Até os meninos fizeram recentemente o post sobre medidas antropométricas também, né? Então, falando um pouquinho a respeito dessa praticidade. No consultório é isso que vai acontecer, né? É isso que vai ser acompanhado. Então, a gente ter também um estudo que remeta à prática é importante, porque se você for utilizar uma técnica que no dia a dia não dá para fazer, também fica difícil fazer esse acompanhamento, né? Mas aí a minha pergunta reside, mais uma vez, aí é para todos, né, em relação ao trabalho do Felipe, porque vamos recapitular. O Felipe estava falando que na fase retrospectiva, anota se está no prontuário se o indivíduo faz exercício ou não. Mas como a gente já conversou algumas vezes, um estudo retrospectivo, a gente perde informação, porque já foi, está lá no prontuário ou não está, né? Aí no estudo prospectivo, aprendendo algumas coisas com o estudo retrospectivo, a gente pode fazer um prospectivo melhor, mais fechadinho, mais completo, né? Mas aí, como que a gente pode aproveitar essa informação? Porque vamos tentar recapitular o objetivo do projeto do Felipe. Então, ele está acompanhando pacientes portadores de HIV acima de 50 anos, tanto homens como mulheres, em diferentes terapias antirretrovirais, e quer verificar eventos cardiovasculares nesses indivíduos, porque, como a Ana falou, a terapia antirretroviral não é perfeita, ela tem lá os seus efeitos adversos. E eventos cardiovasculares são alguns deles. E o Felipe quer fazer um link disso, né, um possível mecanismo envolvendo marcadores inflamatórios, o DNA mitocondrial. E aí, qual vai ser o impacto do indivíduo fazer exercício físico ou não na fase prospectiva? Essa é a minha pergunta, porque assim, todo mundo falando aí dos benefícios do exercício, eu achei bacana vocês terem essa visão. Poxa, foi um estudo que foi bom para ambos os lados. E uma observação importante, que quando a gente submete para o comitê de ética a qualquer estudo, envolvendo seres humanos principalmente, tem que ficar claro também quais são os benefícios para o indivíduo. Não precisam ser benefícios tão diretos assim, né, em relação a botou para fazer o exercício e tal, teve uma melhora de saúde. Não precisa ser tão direto. Mas será que
que não vai interferir com o estudo você ter um grupo que faz exercício e outro não? Porque se você submete o indivíduo a exercício físico, isso diminui risco cardiovascular, e o objetivo é você ver justamente se a sua terapia antirretroviral aumenta risco cardiovascular ou não, leva ao evento. Na verdade, você está aí com uma interferência que pode fazer com que o desfecho que você busca não seja observado. Então, eu acho que talvez aqui o take-home message desse artigo é a gente, de repente, dividir os pacientes. Pode significar a gente ter grupos menores. E talvez seja a questão da gente justamente resgatar esse teste que eu mencionei agora há pouco, de ver o exercício teve ou não teve efeito. Porque se não teve efeito, a gente simplesmente fala que incluiu indivíduos que faziam ou não exercício, e aplicamos um teste e vimos que o exercício não estava impactando, e botamos todo mundo junto. Se o exercício estiver impactando, aí a gente vai ter que ver se não vai analisar esses indivíduos em grupos diferentes. Porque talvez os eventos cardiovasculares, né, não sejam observados, porque você pode ter indivíduos fazendo exercício físico. Então, captar quem faz exercício e que tipo de exercício é fundamental, mas já ficar com esse olhar, né? Será que eu vou ter que dividir ou não? Na verdade, são 4 grupos do Felipe. A gente está querendo justamente evitar uma crítica que a gente fez nesse artigo, que é misturar todas as terapias antirretrovirais. A gente não, aqui está com 5 grupos, né? Porque além do controle, a gente está separando todas as terapias antirretrovirais. Então, assim, vamos separar e vamos ver como é que a coisa vai se comportar. O estudo vai ser prospectivo, mas continua sendo observacional, né? Sim. A gente não vai criar um treinamento físico. Não, então, não vamos criar, mas assim, e se ele já faz? Nem mesmo incentivar. Não, mas então, é justamente essa linha que está falando aí. A gente não vai incentivar nem nada. A gente vai simplesmente ver quem faz, quem não faz. Quem faz o quê? Os parâmetros que estão sendo mensurados estão muito diferentes daqueles que não praticam exercício. Então, esse olhar que a gente vai ter que desenvolver. Tá? Então, acho que tem que uma mensagem principal desse artigo é esse. Tá? Tudo bem, pessoal? Acho que a gente já se alongou um pouquinho nessa apresentação. Vamos fazer um intervalinho básico de 15 minutinhos, mais ou menos, fazer um lanchinho e a gente volta para o Natan e para a Sara, tá bom? A Mila até daqui a pouco, então, tá? Tá, é para poupar a bateria dele também. Esse aqui desliga, né? Esse do ladinho. Sabe como o ponto é carregado? Se eles quiserem, tá. Eu não sei, deve estar tudo ali. Não vai tirar, dar uma olhadinha? Vai deixar É daquela salinha de tava ali. A gente deixa mais ou menos tudo aqui. Eu só desliguei o celular. Aqui, mas aqui o resto eu vou mudar a apresentação. Quem sair primeiro pode ir lá na copa, na geladeira, tem um refrigerante na geladeira que deve já estar meio quente, mas pode pegar lá para começar os trabalhos. Oi? É a pilha. Eu tenho um monte de pilha lá, não sei qual tem mais carga que a outra. Ah, eu tenho de pilha. Eu tenho pilha, não sei qual é essa pilha, mas eu tenho pilha lá dentro. É da Elgin. Mas tá com uma bateria que essa aqui, você acha? Ah, tá novinha. Então tá ótimo, então.